Bem-vindo a este vídeo onde discutiremos o tema do satanismo ateísta e seu lugar dentro desta comunidade satânica. Para muitos, o conceito de satanismo evoca imagens de adoração ao diabo, magia negra e outras práticas tabu. No entanto, para aqueles que se identificam como satanistas, a realidade é bem diferente. O satanismo é um sistema de crenças diverso e complexo que engloba muitas ideologias e filosofias diferentes. Um dos debates mais controversos dentro desta comunidade satânica é se o satanismo ateísta é uma forma legítima de satanismo. Neste vídeo, exploraremos esse tópico em profundidade e entenderemos por que o satanismo ateísta não é verdadeiro satanismo. Falta de crença genuína. O satanismo ateísta é um termo usado por indivíduos que afirmam adorar Satanás, mas que não acreditam em Satanás como uma literalidade ou deidade. Em vez disso, eles veem Satanás como um símbolo de rebelião, individualidade e ceticismo em relação às instituições e religiões estabelecidas. No entanto, esse sistema de crenças difere fundamentalmente dos princípios básicos do satanismo teísta, que veem Satanás como uma entidade real com quem podem ter um relacionamento. Para os satanistas teístas, Satanás é uma beleza ou força com quem têm um relacionamento e podem se comunicar através de práticas rituais. Eles veem Satanás como uma deidade independente e autossuficiente que valoriza a individualidade e a liberdade pessoal. Em contraste, o satanismo ateísta não envolve crenças sobrenaturais e não reconhece Satanás como uma entidade real. Enquanto os satanistas ateístas podem adotar algumas das alinhamentos estéticos e simbólicos associados ao satanismo, sua visão de mundo carece do aspecto espiritual que é central para o satanismo teísta. Portanto, não pode ser classificado como verdadeiro satanismo, mas sim como um movimento filosófico ou político que usa a imagética e simbolismo do satanismo para seus propósitos. Narrativa política. O satanismo ateísta muitas vezes está associado ao uso do satanismo como um meio de promover uma agenda política ou social. Muitos ateus que se identificam como satanistas usam o simbolismo e a retórica do satanismo para avançar uma determinada visão de mundo ou ideologia, como o secularismo, humanismo ou política de esquerda. Usar o satanismo para promover qualquer agenda política não é verdadeiro satanismo. O satanismo é uma prática religiosa ou espiritual que envolve a adoração ou veneração de Satanás como uma deidade ou figura de inspiração. Não é simplesmente uma plataforma para promover uma agenda política ou social específica. Ao usar o satanismo dessa maneira, os satanistas ateístas estão apropriando-se de uma tradição religiosa para seus próprios propósitos e manipulando-a para servir aos seus fins políticos. Isso não é apenas desonesto, mas também desrespeitoso para aqueles que praticam o satanismo como uma tradição religiosa ou espiritual genuína. Reduzir o satanismo a mera ferramenta política em vez de um sistema de crenças legítimo e significativo é inapropriado. Ganho material. Organizações satânicas ateístas frequentemente usam o satanismo como um meio para um fim, em vez de realmente abraçar os aspectos espirituais ou filosóficos do satanismo. Muitas dessas organizações usam o satanismo para obter benefícios materiais, como lucro ou publicidade. Algumas dessas organizações criam produtos com imagens satânicas para vender aos seus seguidores ou realizam eventos e cobram altas taxas de admissão para gerar receita. Outras podem usar a notoriedade do satanismo para obter atenção da mídia ou promover uma determinada agenda, muitas vezes não relacionada às crenças e valores fundamentais do satanismo. Esse tipo de exploração não é apenas desonesta, mas também deturpa a verdadeira natureza do satanismo. Os satanistas teístas veem o satanismo como um caminho espiritual e um modo de vida, enquanto os satanistas ateístas veem o satanismo como uma ferramenta para seu próprio ganho pessoal. É importante distinguir entre aqueles que genuinamente abraçam as crenças e valores do satanismo e aqueles que o usam para seus próprios propósitos egoístas. O uso de uma religião ou filosofia apenas para ganho pessoal mina a integridade do sistema de crenças e desacredita aqueles que realmente o seguem. Conclusão. Em conclusão, o satanismo ateísta pode compartilhar algumas semelhanças com o satanismo teísta, como o uso de imagens e símbolos satânicos. No entanto, a diferença fundamental reside na crença em um Satanás literal como uma deidade, que é a crença central do satanismo teísta. Sem essa crença, não pode ser considerado verdadeiro satanismo. Além disso, o uso do satanismo para agendas políticas ou ganho material é um abuso do verdadeiro significado e importância do satanismo. É importante entender e respeitar as crenças e práticas de diferentes grupos religiosos ou espirituais, incluindo os satanistas teístas que defendem suas crenças com sinceridade e respeito. Assim como um hambúrguer vegano não pode ser considerado um verdadeiro hambúrguer sem carne, o satanismo ateísta não pode ser considerado verdadeiro satanismo sem a crença em um Satanás literal como uma deidade. É importante reconhecer e respeitar as diferenças distintas entre o satanismo ateísta e o satanismo teísta.